Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje iremos ler um livro da escritora Joyce Meyer, cujo título é Administre suas emoções, não deixe que elas controlem você. Capítulo 1. Como não ser guiado pelos seus sentimentos. Existem várias definições para a palavra emoção. De acordo com o dicionário Webster, a raiz do termo vem do latim ex movere, que significa afastar-se. Penso que essa definição é muito interessante, porque é exatamente isso que as emoções carnais e não crucificadas tentam fazer, levar-nos a segui-las, nos afastando da vontade de Deus. Na verdade, este é o plano de Satanás para a nossa vida. Fazer com que vivamos com base nos sentimentos carnais, de modo que nunca andemos no espírito. O dicionário também diz que as emoções são uma reação subjetiva, complexa, geralmente forte, envolvendo mudanças fisiológicas como uma preparação para a ação. Isso é verdade. Por causa da sua complexidade, as emoções não são fáceis de explicar, o que às vezes torna difícil lidar com elas. Por exemplo, há vezes em que o Espírito Santo está nos guiando para fazer alguma coisa, e as nossas emoções se envolvem na situação e ficamos totalmente empolgados em fazer o que nos é ordenado. O apoio emocional nos ajuda a sentir que Deus realmente quer que façamos aquilo. Consideramos o apoio emocional como uma confirmação da vontade de Deus. Outras vezes, o Senhor nos impulsiona a fazer determinada coisa, mas nossas emoções não querem ter nada a ver com o que está nos revelando e nos pedindo para fazer. Elas não nos dão qualquer apoio. Em momentos como esse, é mais difícil obedecer a Deus. Somos muito dependentes do apoio emocional. Portanto, se nos falta o entendimento sobre a natureza instável das emoções, Satanás pode usá-las ou usar a falta delas para nos manter fora da vontade de Deus. Acredito firmemente que nenhuma pessoa possa caminhar dentro da vontade de Deus e andar em vitória se seguir o conselho das suas emoções. As emoções ou Deus. O sábio também ouvirá e crescerá em conhecimento, e o entendido adquirirá habilidade para obter sábios conselhos. Provérbios 1:5. Pelo fato de que há vezes em que nos é permitido desfrutar as nossas emoções e o apoio que elas nos dão, e também há vezes em que as nossas emoções trabalham contra nós. Geralmente é difícil ensinar as pessoas como saber quando estão ouvindo a voz de Deus e quando estão ouvindo suas emoções. Só porque estamos tendo um sentimento meloso de que devemos dar alguma coisa a alguém, isso não significa necessariamente que seja a vontade de Deus. Eu amo dar coisas às pessoas. É realmente uma das maiores alegrias da minha vida. Mas tive de aprender que dar alguma coisa a alguém nem sempre ajuda essa pessoa. Na verdade, é algo que pode ser nocivo por impedir o que Deus está tentando fazer em sua vida. Se, por exemplo, a pessoa não estiver fazendo a sua parte para cuidar do que tem, Deus pode permitir que ela continue passando necessidades até que aprenda a cuidar do que possui. Mas a pessoa que age por emoção verá uma necessidade e simplesmente se sentirá movida a supri-la sem buscar sabedoria. No primeiro capítulo de Provérbios, a Bíblia nos ensina que devemos agir considerando as coisas com sabedoria. Se não seguirmos esse conselho bíblico, poderemos impedir que uma pessoa cresça e aprenda a aceitar a responsabilidade pessoal. O outro lado da situação também precisa ser levado em
em consideração. Pode haver alguém que não seja totalmente maduro no Senhor e tenha muito a aprender. Ele está passando necessidade e sua necessidade pode ser resultado de não saber o que fazer. Deus pode ainda nos levar a ajudar alguém nessas condições, porque todos nós precisamos de encorajamento enquanto estamos crescendo no Senhor. Todos nós erramos na vida por ignorar os caminhos de Deus. Mesmo quando começamos a aprender os seus caminhos, ainda leva muito tempo para vermos todas as situações negativas em nossa vida se transformarem em positivas. Podemos beneficiar grandemente uns aos outros sendo sensíveis à direção do Espírito Santo, para ajudar-nos de diversas maneiras. Apenas se sentir movido emocionalmente não é ser guiado pelo Espírito Santo. As emoções sempre devem ser submetidas à sabedoria. Se a sabedoria estiver de acordo, então podemos seguir em frente com o nosso plano. Eis aqui um exemplo. Todos nós amamos nossos filhos e sabemos como é difícil vê-los privados de coisas que querem e de que necessitam. Quando temos a capacidade de dar a eles essas coisas, a maioria de nós quer livrá-los de qualquer situação difícil em que eles estejam. Isso pode ser muito bom na maioria das vezes. É bom ajudar nossos filhos e fazer com que eles saibam que podem contar conosco quando precisa de nós. No entanto, preservá-los de todas as situações difíceis pode impedir que eles cresçam. A luta é parte do processo que todos nós precisamos passar a fim de amadurecer. Quando pesquisar materiais para um seminário há algum tempo, li que o filhote de águia, enquanto ainda está no ovo, desenvolve um pequeno dente afiado na ponta do bico. Ele usa esse dente para golpear repetidamente a casca até que ela finalmente rache e se abra. Esse processo demora muito e exige muita tenacidade. Às vezes, pessoas bem intencionadas tentam ajudar quebrando a casca. Quando isso acontece, o filhote de águia morre. Assim como o bebê águia, os jovens precisam da experiência do esforço para ajudá-los a se preparar para a vida. Devemos ajudar nossos filhos, mas não a ponto de impedir que eles amadureçam. Pessoas emocionais. Uma pessoa emocional é alguém que é facilmente afetado ou agitado pelas emoções. É bom conhecer a nós mesmos e a nossa personalidade. Algumas pessoas são mais guiadas pelas emoções do que outras. E saber disso pode impedir muitos desgostos e dores na vida. Ainda que nos encaixemos na categoria de uma pessoa emocional, cada um de nós tem emoções e corre o risco de ser guiado por elas. Podemos nos levantar um dia pela manhã, nos sentindo deprimidos e continuarmos com esse sentimento ao longo do dia. No dia seguinte, podemos acordar zangados, com vontade de criticar alguém. E é isso que acabamos fazendo. Outras vezes, podemos acordar sentindo pena de nós mesmos e sentaremos em um canto para chorar o dia inteiro. Se permitirmos, os sentimentos vão provocar problemas que farão com que saiamos da vontade de Deus e façamos a vontade de Satanás, o enganador. Desperdicei muitos anos da minha vida seguindo meus sentimentos. Se eu acordasse me sentindo deprimida, ficava deprimida o dia todo. Naquela época, eu não sabia que podia resistir a essas emoções. Agora entendo que posso colocar as vestes de louvor, como a Bíblia ensina em Isaías 61:3. Posso cantar ou ouvir uma boa música cristã e, ao fazer isso, lutar contra o sentimento negativo
que desejem me controlar o dia inteiro. Precisamos aprender a estar cientes das nossas emoções e saber como administrá-las corretamente. Uma maneira de fazer isso é reconhecer os tipos diferentes de personalidade e saber como eles reagem de forma diferente a situações semelhantes. 4 tipos básicos de personalidade. Assim como se costuma dizer que alguns tipos de personalidade são mais emocionais do que outros, acredita-se que as mulheres têm uma tendência mais forte para a emotividade do que os homens. De acordo com o ensinamento que data de muito tempo na história, existem 4 tipos básicos de personalidade, cada um com um nome que o identifica. O primeiro tipo é chamado de colérico, que é a categoria onde me enquadro. Os coléricos nasceram para serem líderes. Sua personalidade forte quer estar no controle. Um dos pontos fortes daqueles que têm uma personalidade colérica é que eles costumam realizar muitas coisas. Um dos pontos fracos é que eles têm a tendência de serem mandões. Os coléricos geralmente são fortemente voltados para seus objetivos e motivados por novas ideias e novos desafios. Quando o Senhor me dá um projeto, fico totalmente animada com ele e corro para meu marido, que tem uma personalidade completamente diferente da minha. Dave faz parte do grupo chamado de fleumático. Os fleumáticos geralmente demonstram pouca ou nenhuma emoção. O que é interessante é que o colérico geralmente se casa com um fleumático. Em nosso casamento, nossas diferenças de personalidade costumavam nos deixar loucos, até que vimos o plano de Deus nisso. Dave é forte em áreas onde eu sou fraca, e eu sou forte em áreas nas quais ele é fraco. Agora acredito que Deus nos une tipos opostos para complementar um ao outro. Mas Dave e eu levamos algum tempo para aprendermos a aceitar isso e atuar de forma compatível com as nossas diferenças. Para ilustrar a situação, imagine a cena. Eu ia até Dave completamente entusiasmada com alguma coisa. E a resposta dele era: vamos ver. Em momentos assim, eu só queria bater nele, até que aprendi a entendê-lo. Eu estava sendo emocional e ele estava sendo lógico. Eu estava olhando para o lado da empolgação e ele estava olhando para o lado da responsabilidade da questão. Eu costumava gritar com ele: será que você nunca consegue ficar animado com nada? Íamos a igrejas pentecostais animadas e eu saía do culto dizendo: uau, você sentiu a presença de Deus naquele lugar? David dizia: não senti nada. Ele sabia que Deus estava presente, mas não estava fundamentando a presença de Deus nos seus sentimentos. Por muito tempo, pensei que ele estivesse emocionalmente morto. Ambos mudamos depois de Deus estar trabalhando em nós por tantos anos. E hoje estamos mais equilibrados. Não sou tão movida pela emoção. E ele demonstra mais entusiasmo quando estou verdadeiramente empolgada com alguma coisa. Uma coisa boa para as pessoas que têm personalidade fleumática lembrar é que elas precisam exercitar sua fé e fazer um esforço para demonstrar um pouco de emoção. Pode ser muito enfadonho viver com uma pessoa que é insossa com relação a tudo. Se você é uma pessoa reservada, precisa fazer um esforço deliberado no sentido contrário por amor às pessoas com quem você se relaciona. Estamos agindo em amor quando nos sacrificamos e fazemos o que os outros precisam que façamos. Por outro lado, se você é mais como eu e tende a ficar agressivamente empolgado
com as coisas novas com as quais está envolvido, talvez precise aprender a abrandar as emoções e se tornar uma pessoa mais equilibrada. Lembre-se de que é difícil para uma pessoa mais séria e sóbria se identificar com você, porque ela realmente não sente o que você sente. A resposta, naturalmente, é o equilíbrio, como discutiremos mais adiante. Bom, não esqueçam de compartilhar, dar um like e nos veremos na próxima semana com os 2 tipos de personalidade.